A paz do Senhor para todos, irmãos. Vamos se assentar para ouvir a palavra que Deus nos deu para esta noite. Glória a Deus. E como sempre peço, pastor Mário está aí de microfone, de prontidão, porque nada melhor do que ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Como diz o velho ditado, e o resto Deus sabe, não é? Sabe todas as coisas e sabe aquele resto que nós não sabemos, mas Ele sabe. Vamos continuar orando, buscando a Deus, porque estamos vivendo dias maus. Quem diz não sou eu, é a Bíblia. E precisamos estar sempre preparados para todos os momentos. Quero nesse momento meditar com vocês. Filipenses capítulo 4 e versículo 19. Glória a Jesus. Pode ler, pastor Mário, pode começar por aí. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? Sinceramente, como terça-feira é um culto de ensino, só a leitura desta palavra já era para receber para Deus um amém, glória a Deus. Mas você vê como nós estamos vivendo em dias difíceis, que a própria igreja tem dificuldade de glorificar a Deus. E Paulo escreve com muita clareza: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Existe alguém mais rico do que Deus? Existe porventura em todo o universo alguém que tenha mais riqueza do que Deus? Já não estou falando de riqueza de ouro, prata, de terrenos e plantações, propriedades. Rico em amor, rico em paz, rico em bênção, rico em alegria, rico em tudo que você puder imaginar. Ninguém mais amoroso, mais rico do que o nosso Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. E por isso Paulo diz: o meu Deus é o teu. O Deus de Paulo é o meu. Aliás, eu ouço às vezes dizer no púlpito, não é? São expressões que viraram costume. Eu estou sentindo Deus aqui. Meu irmão, Deus está sempre aqui. Você sentindo ou não sentindo, Ele é onipresente. Deus
está sobre todo o universo. Onipresença quer dizer que Ele está no céu, está em todos os planetas, em todos os lugares que você puder imaginar. Está aqui na terra, está lá na sua casa, está lá dentro do seu carro quando você está andando de carro, está aonde você puder imaginar. Onipresença significa que Deus está presente em todo momento, em todo lugar. Por isso eu já disse uma vez, talvez faz muito tempo, mas espero que todos os crentes já saibam disso, que quando você pensa que está lá dentro, num campo, lá dentro de uma chácara, lá dentro de uma fazenda, lá dentro de um matagal, lá numa estrada deserta, você pensa que está sozinho, está equivocado. Deus está sempre presente. Oh glória! Oh glória mesmo! Ele é onipresente. E Jesus também é onipresente. E é por isso que ele diz: estou convosco todos os dias. Está convosco lá no Japão, estou convosco lá nos Estados Unidos, estou convosco aqui no Brasil, está convosco em qualquer lugar, porque Jesus também é onipresente. E a onipresença da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, só não sabe entender a profundidade disso quem ainda não parou para imaginar. O Espírito Santo é onipresente. E alguns se gloriam dizendo: nós somos morada do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de nós. Oh, meu irmão, o Espírito Santo está em todo lugar. Ele é onipresente. Aonde tu puderes estar, onde puder estar alguém, onde tu pode nem imaginar, o Espírito Santo está lá. Espero que vocês estejam entendendo que eu estou procurando você entender a profundidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro dia alguém pregou aqui, e está na Bíblia, que o barco estava no mar e a tempestade estava aí, mas Jesus estava dormindo. E quando os apóstolos, discípulos, gritam por ele, ele disse: homens de pouca fé. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: comigo aqui dentro, esse barco não afunda não. Comigo aqui eu posso estar dormindo no meu filho de Maria, mas o Deus que se fez homem não dorme. Jesus nunca dormiu com o Deus. Deus nunca dormiu. Por isso eu também tenho, como já disse, é culto de ensino, tenho outro pensamentozinho que vai longe. Quando escuto dizer assim: este é o sonho de Deus. Eu não imagino que Deus sonha. Eu tenho uma repulsa quando alguém diz: este é o sonho de Deus. Deus não dorme. Deus não dorme. Vai sonhar o quê?
Deus tem planos, Deus tem objetivos, Deus tem propósitos, mas não é sonho. Sonho é coisa dos homens. Quantas vezes você já não sonhou besteira? Quantas vezes você já não sonhou pesadelos? Graças a Deus que não era verdade. Mas Deus não sonha. Deus é real. E o pouquinho que eu quero falar com vocês, nesta noite, não vai dar para acabar. Talvez, se Deus permitir, numa outra terça-feira, a gente continua. Foi essa expressão que foi lida nesta noite. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado, seja homem ou seja mulher, seja jovem ou seja idoso, ou seja pastor. Olha e diga com coragem: todas. Aleluia. Todas as necessidades. Por que todas? Porque deles são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. É que eu não quero me aprofundar em pensamentos muito radicais, humanos, se não pensam que eu estou falando para A ou para B. Estou falando para todos e para mim também. A palavra de Deus, ela nos garante que Deus supre todas as necessidades. Oh, glória a Deus. Leia Mateus, capítulo 6 e versículo 8. Glória a Deus. Não fique preocupado. Não. Leia Mateus 6 e 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Um dia, isso é mais um exemplo. Um dia, pastores, isso é importante ensinar ao nosso povo. Um dia pediram os discípulos para que ele ensinasse a orar. Aí ele deu um exemplo de uma oração. Orem, Pai nosso que está no céu. Santificado quer dizer, glorifica Ele primeiro e depois ensinou a orar. Aquilo ali é apenas um exemplo de oração. Não significa dizer que cada vez que você vai orar, vai ter que repetir aquelas mesmas palavras. Como os romanos, que costumam rezar 50 Ave Maria e não sei quantos Pai Nosso. Isso é decoreba. Não há necessidade. E também não é assim. Espero que vocês mesmos não estejam fazendo isso. Mas é um exemplo de oração. Um exemplo de você falar com o Pai. De você saber que Ele está te ouvindo. De você saber pedir todas as coisas. Que te dê o pão de cada dia. Mas isso não significa dizer que você precisa orar as mesmas palavras, decoradas, todo dia. Glória a Deus. Espero
que vocês estejam me entendendo. Oh, glória! Não fique preocupado com nenhuma das coisas que você pede, que você precisa, porque Deus sabe tudo o que nós precisamos. Antes de nós darmos uma palavra, antes de dizermos o que queremos, Ele já sabe. Porque Deus, espero que os pastores já saibam isso. Quem estudou teologia aí, não sei caso, certamente já aprendeu isso. Ele é onipresente, mas também Ele é onisciente. Onipresente, está presente em todos os lugares. Você pode imaginar o que você quiser, que para você pode ser um espanto, o que eu vou dizer agora. E quando eu estou no banheiro tomando banho, ele está lá também, pastor. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. É um exemplo simples que eu vou dar. Tem oxigênio aqui nesse ar, o ar que estamos respirando. Tem oxigênio? Se não tivesse, nós já tínhamos morrido. Tem oxigênio e hidrogênio, faz parte do ar. Pois Deus também está em todo lugar, aonde tu nem puderes imaginar. No alto mar, no fundo do mar, ali Deus está. Mas Ele também não é só onipresente. Onipresente quer dizer uma presença única. Quando eu oro muitas e muitas vezes, não quero ensinar vocês a orar, porque vocês já aprenderam, e quem ensina a orar é o Espírito Santo. Mas quantas vezes eu já orei, imaginando Deus acima de todo o universo, e lá eu digo: oh Santíssimo, Altíssimo, Senhor de todas as coisas. Eu sei que Ele está me ouvindo, não preciso gritar, porque lá em cima de todo o universo é muito longe, mas Ele me ouve, porque Ele é onisciente. O que é onisciência? Sabe tudo que tu está pensando, que tu está falando, que tu está precisando, e etc. Onipresente, onisciente, e Ele é também onipotente. E o que quer dizer onipotente? É o único que pode todas as coisas. Aquilo que alguém pode imaginar que existe no céu ou em algum lugar, alguém que não pode, mas de Deus você diz: Ele é o único que pode todas as coisas. Ele é onipotente. E porque Ele é onipotente, Deus é o que supre todas. Diga comigo: todas. Está fraco esse lado aí? Estão dormindo? Todas as coisas. Todas. Vou dar um exemplozinho. Não quero ficar repetindo exemplos aqui. Aqui já veio pessoas pedir oração, e os mais antigos sabem disso. Já veio pedir oração
pastor, faz uma oração, que já faz tanto tempo, 6 anos, 7 anos, que nós queremos ter um filho, uma criança, e não nasce uma criança. Nós oramos, no tempo determinado, olha, a fulana teve uma criança. Por quê? Porque Ele é o que pode todas as coisas. Tudo que tu puder imaginar, Ele pode. Ele pode fazer uma mulher como Sara, com 91 anos, dar à luz uma criança, dar de mamar uma criança, e ficar todo mundo admirado. Será que é filho do Abraão ou é de outro homem? Não, é do Abraão, sim. Pois Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho. E Abraão já tinha 100 anos. E nasceu Isaque. Ei, o que Deus promete, grava essa na sua mente. O que Deus te promete, Ele dá, porque Ele pode todas as coisas. Tudo o que tu puder imaginar, Ele pode. Aleluia. E Jesus, quando se fez homem, Jesus, Deus, se fez homem, mas continuou sendo Deus. Eu vou dar um exemplo muito rudimentar, muito simples. Eu não sou Deus, e esse moço não é Jesus. Mas Jesus era Deus e se fez homem, diz a Bíblia, e habitou entre nós. Então, esse moço que está aqui, esse moço que está aqui, ele quer dizer muito obrigado pelo moço, porque ele já é casado. Mas é um casado moço. Ancião sou eu, com 85. Ele pode ter a idade que ele quiser, mas ele é meu filho. Jesus nasceu na estrebaria, se criou, viveu entre os homens, cresceu, mas era filho de Deus. Era filho de Deus. Você não é meu filho? Pois então. Jesus, Filho de Deus, preste atenção, Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Entenderam? Antes que criasse a terra e outros planetas que existem, Jesus já era ali ao lado de Deus. Já estava planejado dar a vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que é onisciente, antes que o mundo existisse, já sabia que o homem iria cair no pecado e que ele ia dar a vida do filho dele para resgatar o homem do pecado e levá-lo de volta para Deus. Deu para entender? Diga amém. Assim, não há tempo de muita explicação.
Porém, o Deus Você leu Filipenses 4 e 6? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Oh, glória! Ah, como eu gostaria que o Espírito Santo iluminasse a sua mente nesta hora. Peça tudo, certo de que Ele pode dar tudo. Agora vai uma palavrinha. Antes de terminar a oração, agradeça a Ele. Use de ação de graça. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que Tu sempre me ouves. Eu sei que Tu vai me dar. Eu sei que Tu podes. Desde que isso que alguém está pedindo esteja dentro da vontade de Deus. Pedir alguma coisa que não é da vontade de Deus, ele pode demorar um pouco até a pessoa compreender. Espero que vocês entendam. Leia Lucas. Eu vou mais pela Bíblia, para não dizer que eu estou inventando. Lucas, capítulo 12, verso 29 a 31. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês estão percebendo que eu estou insistindo em versículos da palavra de Deus, que diz que Deus sabe e que Deus pode dar todas as coisas. O vosso Pai, não é isso? Porque, no final do verso 30, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas, todas as coisas, todas as coisas. É difícil ficar explicando pequenos detalhes, e que muitas vezes estão envolvidos. Mas quando você pede, quando você ora, nunca esqueça, antes de dormir, quando levanta, antes de comer, sempre que orar, terminar agradecendo a Ele, porque Ele ouve
todas as coisas. E Ele pode te dar todas as coisas. E se não te deu, é porque não chegou a hora. Tenha paciência. Nunca esqueço de um fato. Já falei, eu acho que isso há tempos passados. Um homem com 6 filhos e desempregado. E chega de manhã cedo, a mulher vai para a cozinha e não tem um pedaço de pão para dar para os filhos. E o marido diz: vem cá. Dobraram o joelho na sala, abriram a janela, que ficava aparente à calçada, do lado da rua. E naquela sala, de janela aberta, começaram a orar. E orando, e um daqueles meninos começou a orar alto: ô Pai Celestial, ô Deus, manda pão para nós. O pastor já falou e ensinou: dai o pão nosso de cada dia. E um vizinho rico, vizinho próximo, passou na calçada e ouviu aquela oração. Foi até o supermercado, encheu um carrinho de compra e comprou pão logo para diversos dias. E ele trouxe e ainda estava orando. Quando ele bate na porta, e eles abriram a porta e disse: olha, eu escutei vocês orando e Deus me mandou trazer essas compras para vocês. Entregou aquelas compras. E aí a mãe que estava na cozinha orando também, e eles que estavam na sala junto com o pai, um daqueles mais velhinhos disse: está vendo, pai? Deus ouviu e Deus respondeu e mandou todas as coisas. Não mandou só o pão, não. Mandou o feijão, a carne, o arroz, tudo. Deus sabe todas as coisas. Essas coisas parecem história para muita gente, mas são fatos que têm acontecido. Eu garanto que para você, quando você ora para Deus, nunca esqueça: Senhor, eu peço a Ti. E quando acabar de orar, diz: eu também te agradeço, porque eu sei que Tu sempre me ouves. Eu te agradeço, Pai Celestial, por toda a Tua bondade. Adore Ele por alguns momentos. Agradeça a Ele por alguns momentos. E aguarda que no momento certo, Deus vai te dar a tua bênção. Glória para sempre. Os incrédulos muitas vezes não entendem isto, mas nós temos a Bíblia na mão que nos ensina e devemos compreender. E agora, irmão, o que é que diz aí? Hebreus 13, versos 5 e 6. Hebreus 13, versos 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem.
Leia o 7 e o 8 também. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou repetir algumas palavras. Não te deixarei, nem te desampararei. Não pensa que Deus não está te ouvindo. Não pensa que Deus não responde. Não pensa que Deus não te dá. Não te deixarei. Se tu tens fé, começa a agradecê-lo, porque Ele sempre te ouve. E no versículo 6, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Lembra-te dos vossos pastores. Eles não fazem milagre. Tem muita gente que pensa que pastor é para fazer milagre. Vou pedir oração para o pastor, porque Deus vai fazer um milagre na minha vida. Quem faz milagre na tua vida é Deus. Fala com Ele. O que o pastor pode fazer é te ajudar em oração. Os pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E lembre-se, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus era Deus, amém? Jesus podia todas as coisas, amém? Pois eu encontro na Bíblia, de agora, eu encontro na Bíblia, dizendo, e Jesus não fez mais milagres. Porque não tinham fé nele. Lá no tanque de Betesda, estava cheio de gente esperando a água ser agitada. Mas ele curou só um, que tinha 38 anos que estava lá. Oh! O que você faz aí? Há tanto tempo. É que não tem ninguém que me ajuda. Aquele que te ajuda está falando contigo essa noite. Aleluia. Levanta, toma a tua cama e vai. Ele foi. Vocês sabem se ele curou os outros? Não estou criticando Jesus. Estou dizendo que muitas vezes não fez, porque não criam nele, não tinham fé nele. Se você quer que Jesus, se você quer que Deus, se você quer que o Espírito Santo te responda, tenha fé em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Se é impossível, aliás, já vi pregadores pregando.
que ele disse: para Deus todas as coisas são possíveis. Não está escrito? Claro que está. Ele falou que todas as coisas são possíveis para nascer o João Batista e para outros milagres que fez. Todas as coisas para Deus são possíveis. Mas de repente aparece um versículo na Bíblia: para Deus, agradeça antes de receber. E quando nós agradecemos a Ele, certo de que a bênção é garantida, Deus nos dá todas as coisas. Não sei, ainda tenho uns minutos. Me permitam ler pelo menos mais uns 2 ou 3 versículos. João capítulo 15 e versículo 7. Escute bem o que diz aí. Preste bem atenção. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que é isso, irmão? Isso é um cheque em branco. Alguém tem um talão de cheque aí? Ninguém tem, né? Alguém tem um cartão de crédito aí? O senhor tem? Então deixa eu ver o seu cartão de crédito. Não vou examinar ele, não. Entregue esse cartão de cheque para alguém. Não vou nem dizer qual é o banco. Qualquer pessoa aí. E diga: pode retirar quanto você precisar. Tudo que você quiser. Como é que diz o versículo? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O cartão dele está comigo, a palavra dele está comigo. Pedireis tudo o que quiseres. Vou usar esse cartão para tirar 200 milhões no banco. Vou pegar um cheque de alguém. Pode encher como tu quiser. Pois quando Jesus fala, pede o que vocês quiserem, Ele não botou limite. Ele não disse só até tanto. Ele não disse só um pouquinho. O que quiseres, e vos será feito. Agora Ele não mandou pedir dinheiro, nem prata, nem ouro, nem coisa desta vida que perece. Ele mandou pedir aquilo que permanece para sempre. Glória a Deus. Pede o que tu queres e agradeça a Ele, a Deus o Pai, a Deus o Filho e ao Espírito Santo. O Pai ficou lá em cima. O Filho se fez homem e veio conosco. O Filho subiu lá para cima. Disse: não se preocupe, eu vou mandar o Espírito Santo
o Consolador vai ficar com vocês. E agora é o Espírito Santo, o Consolador que está conosco. Pede o que tu quiseres, que o Espírito Santo vai te iluminar como receber as bênçãos do céu. Mas não te preocupe, meu querido. Não te preocupe, meu querido irmão, nas coisas desta vida. Elas são perecíveis. Buscai as coisas que são de cima. É o que Jesus ensinou. Buscai as que são de cima. Aquelas são eternas. Por isso, desculpem. Outro dia alguém pregou aqui, ou cantou, nas ruas de ouro lá no céu. E eu olhei para o Mazinho e disse assim: ouro lá no céu é lixo. Ouro lá no céu é lixo. O que existe nessa terra não tem lugar na glória. O que tem lugar na glória é acima do que podemos imaginar. E aí o Senhor levou o irmão Paulo até lá. E o irmão Paulo olhou, quando ele desceu. E daí, irmão Paulo, como é que é lá? É rua de ouro? É taça de cristal? É o quê? Não tenho palavra para explicar. Não existe palavras humanas para explicar o que existe lá. É além do que você pode imaginar. Quantos querem conhecer como é que é aquilo lá? Então prepare-se. Prepare-se. Prepare-se, porque está mais breve do que você imagina. Está mais rápido. Eu imagino em casa quando estou orando e falo com ele: Senhor, 71 anos estou te servindo. O que é que você pensa? Que eu estou me exaltando? Não. Estou dizendo para ele que eu estou 71 anos mais perto de chegar até ele. Muito mais perto. Quanta coisa eu gostaria de dizer. Mas sei que para compreender, precisa ser crente, precisa ser convertido. O homem natural, diz a Bíblia, não sou eu, não entende essas coisas. Por isso ele tem que ter o Espírito, ser morada do Espírito, para que o Espírito Santo possa fazer compreender todas as coisas. E assim eu deixo hoje vocês, glória, com Tiago 4 e o verso 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Você só pede coisa da terra, que se gasta, que se corrompe, que envelhece, que acaba. Pede as coisas que são de cima.
elas são eternas, elas nunca se acabam. E antes de terminar a oração, já agradeço ao Pai. Sim, Pai, eu te dou graça, porque eu sei que tu sempre me ouves. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Não quero continuar falando, porque não quero ser cansativo a ninguém. Mas quero que vocês repitam as palavras que eu vou dizer. Deus supre todas as necessidades. Deus supre todas as tuas necessidades. Confia nele, acredite nele. Terça-feira vem, eu continuo. Quem é que acredita nessas palavras? Todo mundo levantou a mão. Para mandar todo mundo orar fica difícil. Pastor André, o senhor é mais pequenininho. Agradeça a Deus por esta palavra. Pede para Deus iluminar essas palavras. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e a vida que concede a cada um de nós nesta noite. E também estarmos em tua casa, Senhor. Ó Deus, se alimentando da sua poderosa palavra. A tua palavra, Senhor amado, é que ilumina e que dá sabedoria aos simples. É a exposição da tua palavra. É a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que dá ânimo, é a tua palavra que levanta, é a tua palavra que nos inspira a continuar, Senhor Deus, ir mais um pouco adiante, Senhor. Nós te agradecemos nesta noite pela vida do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva. Continua, Senhor Deus, guardando, livrando os males dessa vida junto de toda a sua família. A todos os irmãos presentes nesta noite, e se porventura adentrou alguém aqui, Senhor, ó Deus, com falta de fé, que ele retorne para a sua casa nesta noite, ó Deus, confiando, ó Pai, acreditando, ó Deus, animado e avivado, ó Deus, porque, Senhor amado, é a tua palavra que traz a fé. Ó Deus, ainda, Pai amado, que seja impossível para o homem, Senhor Deus, acontecer o milagre, para o Senhor, ó Pai, tudo é possível. Nós nesta noite, ó Pai, oramos e lhe agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque somos convictos de que o Senhor nos ouve e também nos atende.